Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitzur Shulchan, a gente chega agora na oitava alahá e mais um novo tipo de muktzeh. Esse daqui é um pouco mais leve, um pouquinho mais simples. Fala o Kitzur Shulchan pra gente, klish melachto leeter ou afilo leisur u leeter. Um objeto que ele é chamado de klish melachto leeter, ou seja, a função dele é uma função permitida de ser usada no Shabat. Então, garfo, faca, pratos, mesa, sofá, as almofadas do sofá, roupas, todo tipo de objeto que pode ser usado para a função dele no Shabat. Não é igual uma caneta que serve para escrever, é proibido escrever no Shabat. Estamos tratando aqui de objetos que a função deles é uma função de ser permitida, que pode ser usada no Shabat. Por exemplo, chaves ou coisas que dá para usar no Shabat, ou mesmo algo que ele tem duas funções. Ele tem uma função permitida e uma proibida, mas a função permitida também está lá, às vezes, por exemplo, num canivete. No canivete tem partes do canivete que eu posso usar, uma faquinha, e tem a tesoura que eu não posso usar, dependendo para quê. Então, objetos que eles são ou com uma função permitida, ou com dois tipos de função, permitida e proibida, que gon kderot, por exemplo, panelas. Por exemplo, uma panela, eu posso usar ela para guardar coisas, ou eu posso usar para cozinhar. Cozinhar na panela é proibido no Shabat, mas guardar coisas, manter alguma coisa na panela é permitido. Então, tem objetos que ele tem duas funções, permitida e proibida. Então, objetos que ele tem uma função permitida, ou que ele tem dupla função, vefilo que ele meusim, shebeshabat mukse mechamat mius mutar, ou mesmo objetos que estão sujos, que não estão muito limpos, mutar letaltelah na filorak bishilakli shiloganevo e shaver. Esses kelim, esses objetos, é permitido movimentá-los, mesmo quando eu quero evitar que ele estrague. Então, obviamente, eu posso usar ele para a função dele, tzorech gufo, certo? Para a própria função do objeto. Travesseiro, eu posso virar ele de um lado para o outro para deitar. Eu posso usar ele tzorech mekomo, eu posso movimentar ele quando eu quero usar o lugar onde ele se encontra, mesmo que eu não quero o próprio objeto, eu posso colocar ele para o lado, uma almofada no sofá, eu posso colocar a almofada para o sofá para sentar lá. Isso é igual klish melachto leisur, igual objetos que servem para uma função proibida, posso movimentar dessa forma. Obviamente também klish melachto leiter, algo que tem uma função permitida, eu posso movimentar para isso, porém tem algo a mais com relação a klish melachto leiter, eu posso movimentá-los mesmo quando eu quero evitar com que ele estrague ou com que ele seja roubado. Então, se ele estiver num lugar exposto, na janela, tem um risco dele cair ou de alguém passar e pegar, klish melachto leiter, eu posso movimentá-lo, eu posso movimentar ele para evitar com que ele quebre ou seja roubado, diferente de klish melachto leisur, que eu não posso movimentar, eu posso movimentar só quando eu preciso usar o lugar ou o próprio objeto, mas para evitar com que seja roubado ou estrague, eu não posso mexer. Klish melachto leiter, eu posso mexê-lo mesmo para evitar com que ele estrague. Aval shelo letzorech klal, mas movimentar algo sem necessidade nenhuma, asur letaltelan. Se eu não tenho necessidade nenhuma, absolutamente necessidade nenhuma de arrumar isso, eu não preciso, aí é proibido. Então a cadeira, por exemplo, eu quero sentar na cadeira, posso puxar para trás, posso puxar para frente, ajeitar e arrumar. Mas ficar passeando no Shabat com uma cadeira sem necessidade nenhuma, ficar movimentando ela sem necessidade, isso daqui já é proibido. Tem uma certa discussão entre os poskim, o que acontece se eu estou, por exemplo, sentado na mesa de Shabat, eu quero ficar brincando com o garfo, brincando com o copo, por exemplo. Gosto de mexer o copo para cá, para lá, ficar brincando com ele. Movimentar um klish melachto leiter, algo que é permitido de ser usado, eu posso movimentar quando eu tenho alguma utilidade, mas se eu não preciso movimentar o copo, eu não quero fazer nada com ele, então a priori isso seria proibido, mas tem poskim que trazem que, já que a pessoa está se divertindo com isso, digamos assim, ele gosta de mexer, ele gosta de brincar, distrai ele, então nesse caso é chamado de utilidade, a distração é chamada de utilidade, então seria permitido movimentar. Temos uma discussão nos poskim com relação a isso. Agora, livros e comidas é permitido movimentá-los mesmo sem necessidade nenhuma. O motivo que esses objetos são proibidos de movimentar quando eu não tenho necessidade é porque, como a gente disse na introdução, em determinado momento, Irmiau, ele proibiu Nehemiah proibiu a movimentação de todos os objetos e aos poucos ele foi liberando. Esses objetos que ele foi liberando aos poucos, depende do tipo de objeto. Então, Muktzeh Mechamat falam que isso é algo que tem muito valor, não foi liberado de jeito nenhum. Só em situações extremas, quando tem alguém falecido que precisa movimentar, a gente talvez vai ver na continuação. Se o Kitzur Shulchan trouxe isso, ele vai trazer
se não me engano ele vai trazer mais para frente. Klish Melach Isur, um objeto que a função dele é proibida no Shabat, foi liberado de movimentá-lo letzorach gufo, letzorach como para usar o próprio objeto, para alguma função permitida, ou quando eu preciso do lugar. Klish Melach Ter, foi permitido movimentá-lo quando eu quero usar o próprio objeto, quando eu quero o lugar, ou para evitar com que ele estrague. Mas sem necessidade nenhuma, ele continua sendo proibido, de acordo com a proibição de Nehemiah, lá atrás, na época do segundo Beit HaMikdash. Agora, livros e comidas nunca foram proibidos. As proibições incluem somente objetos. Livros e comidas nunca foram proibidos, então eles podem ser movimentados mesmo sem nenhuma necessidade.